Se você não acreditava no Manchester City nessa temporada, eu tenho que tirar o chapéu porque você era realmente visionário, cara. Era meio que um consenso entre os comentaristas, entre a comunidade do futebol no geral, que o Manchester City faria uma boa temporada, pelo menos na Champions League. Eu lembro que o papo no início da temporada era muito de que o City talvez não fosse tão bem na Premier League, também muito por conta do processo, né, de toda aquela história lá de fair play financeiro, e que até por conta disso na Champions eles dariam um pouco a mais, eles focariam um pouco mais nessa competição. Então essa é a tabela que a gente iniciou aqui, nossa temporada de trave a trave, digamos assim, e o Manchester City encabeçava a nossa lista. Era o time que demos como favorito ao título, enquanto que o Liverpool, que na verdade foi o time que ficou em primeiro, estava ali na 8ª posição. Então se a gente analisar, na verdade a gente errou o primeiro e o último da lista, né? O Juventus e Manchester City. A Juventus cansada demais, eu projetava ali um pouco mais desse time, mas o Thiago Motta não conseguiu extrair tudo que eu imaginava, pelo menos. E o City, que foi uma queda bizarra, que tem alguma coisa envolvida ali nos bastidores, a gente não sabe porque não é normal, cara. Eles até começaram bem a temporada, vitórias seguidas, empates ali merecendo ganhar, só que tiveram uma queda muito brusca. E enfim, estão fora da Champions e o restante aqui a gente meio que acertou, né? São os times que ainda estão vivos na competição: Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, PSG, Liverpool e Leverkusen. Eu não sei se eu manteria essa ordem, mas eu acredito que com a queda do City, o Barcelona seja o meu favorito ao título, cara. Pois é, eles vêm jogando muito bem, vêm numa crescente na temporada. Eles começaram, né, lá no topo, tiveram uma queda absurda também, mas voltaram a jogar muito bem, a dominar os adversários, a golear, e eu acho que eles podem manter essa toada assim, e são os favoritos ao título. E esse Bayern de Munique aqui eu talvez mudaria também, não deixaria em segundo ou em terceiro não. E claro, também traria o Atlético de Madrid para esse top. E a Inter de Milão, que também faltou, né? Eu até comentei lá nesse vídeo, né, quando eu fiz esse top aqui, que a Juventus estava ficando no lugar da Inter de Milão muito por conta dessa projeção que eu tinha de melhora, né, com o decorrer da temporada, o que não aconteceu, então a Inter voltaria aqui pro top. E bem galera, eu sou o Trave, apresentador do canal, e se você chegou nesse vídeo do nada, sem conhecer o que fazemos por aqui, eu te peço para dar uma olhada, entra aí na lista de vídeos do canal, confere algumas produções que nós temos, e se você se interessar, eu peço sua inscrição, seu like nesse vídeo aqui, pro YouTube entregar para mais pessoas. E se você gosta de usar camisas de futebol, eu não posso deixar de te recomendar a KB Prime. Eles são nossos parceiros há bastante tempo e tem camisas incríveis, cara. A qualidade é muito boa, o tecido é excelente, confortável. Eu tô deixando aí de fundo para você ver de perto a qualidade de algumas camisas. Essa do Manchester United é surreal de bonita, do Milan, do Barcelona também. E eles têm muitas opções. Tem camisas retrô, para você que gosta de uma nostalgia. Tem camisas atuais da temporada, camisas especiais, enfim. É uma variedade grande e claro, o link está na descrição e comentário fixado. E se você se interessar por algum manto, você pode usar o cupom TRAVEATRAVE antes de fazer uma compra que você tem 15% de desconto. Isso em qualquer produto da loja. E hoje, meu caro, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Provavelmente você já viu algum daqueles jogos de gerenciamento de futebol, né? Que você não joga com o time ou com o jogador, mas gerencia tudo. Contratações, estrutura, enfim. Tem uns jogos famosos aí que você já ouviu falar, né? Provavelmente. Mas tá chegando no Brasil o Futebol Team, que é um jogo nesse estilo manager, né? E o Futebol Team é muito divertido porque tem um diferencial. Você, ao mesmo tempo que é manager do clube, também é um jogador. Então você cria seu personagem, o seu jogador ali, e ele vai jogar ao mesmo tempo em que você toma todas as decisões. É um jogo de navegador, não precisa baixar, instalar, é só abrir aí mesmo no seu navegador e jogar. E é muito bacana para você que quer jogar um jogo nesse estilo, mas não consegue, ou não teve acesso antes por não estar disponível no Brasil e tudo mais. Então assim, cara, eu tô deixando o link aí na descrição e no comentário fixado. Clica só para dar uma olhada, ver como é a interface do jogo e tudo mais. Não é pay to win, claro que você tem recursos pagos no jogo, customizações, como todo jogo tem, mas você não precisa gastar dinheiro no jogo para jogar ou para evoluir, enfim, o jogo te dá recursos de graça. Você cria conta, a jogabilidade, tudo de graça. Então é isso que eu tinha para te mostrar aqui hoje. É um jogo muito divertido, todo mundo que conhece, né, que tem contato com esse estilo de jogo, pensa que não é legal porque você não vai controlar efetivamente uma partida ou um jogador. Eu também pensava isso, mas esse estilo de jogo é muito divertido sim, cara. Você fica preso ali fazendo as coisas, então dá uma chance, clica no link e cria sua conta. E eu te recomendo dar uma chance mesmo, sabe? Completa o tutorial, vai jogando pelo menos por um tempo ali até ir desbloqueando os recursos iniciais para você de fato ver como é o jogo. Se você ficar só uns 10 minutinhos ali e sair, você não vai conseguir se apegar e gostar, né? Vai por mim. Você tem que passar um tempo para entender como funciona tudo. E é isso, bora voltar pro vídeo.
Mas assim, a gente já vai entrar aqui no site da UEFA para analisar os confrontos. Eu não quero que esse vídeo seja muito longo, eu simplesmente vou passar jogo a jogo, dar uns comentários ali, fazer uma projeção e a gente vai fazer junto aqui esse predict da UEFA. Então eu tô deixando o link na descrição e no comentário fixado, se você quiser fazer também. É um game, né, um joguinho feito pelo próprio site da UEFA, você monta os seus palpites ali e você vai somando pontos com cada acerto. E enfim, bora ver quem consegue acertar mais. Cara, para começar a gente tem PSV e Arsenal, sim. Esse jogo aqui tem dois times que estão bem desfalcados, né? O Malik Tillman vai ficar fora ali do PSV, já tem o Serginho Dest e tudo mais. O Arsenal tem uma porrada de lesões, cara, Gabriel Jesus, Martinelli, o Saka que tá fora há muito tempo, perdeu o Havertz recentemente, então o Arsenal tá bem desfalcado também. O Merino tá tendo que jogar ali um pouco mais avançado, né? Ele não é o centroavantão de fato, mas enfim, as circunstâncias colocaram ele ali e ele até que tá se saindo bem, cara. O Arsenal já estava classificado, o PSV eliminou a Juventus, só que eu acho que a caminhada do PSV vai parar por aqui, cara. Porque assim, a Juventus era um time bem bagunçado, o Perisic jogou muito naquela eliminatória, né? O PSV é um time muito ofensivo, principalmente pelos lados, o Bakayoko ali pela direita faz um estrago gigantesco. Só que o Arsenal é um pouco mais sólido, na verdade é muito mais sólido, né, que a Juventus, e é um time melhor também. Então apesar das lesões, eu não vejo o PSV conseguindo eliminar esse Arsenal em 2 jogos, sabe? Pode ser que não seja tão fácil, seja um jogo difícil, um jogo de muita trocação, mas eu não consigo imaginar um mundo onde esse Arsenal é eliminado. Eu sei que a gente tem muitas surpresas na Champions, né? Tivemos surpresas ali na rodada de playoffs, a Atalanta sendo eliminada pelo Bruges, tivemos o Milan caindo pro Feyenoord, enfim. A própria Juventus, né, sendo eliminada para o PSV, dá pra dizer que é uma zebrinha ali, mas nesse caso aqui eu não consigo colocar esse jogo como zebra. Eu sei que vai ter alguma zebra, né? Sempre tem, a gente nunca tem os favoritos passando, mas eu acho que não vai ser nesse jogo, cara. O Arsenal, pra você ter uma ideia, é o time que menos levou gols na Premier League, né? E é o time que menos concedeu o XG, né? Que concedeu chances aos seus adversários, que menos defendeu, né? Isso é uma coisa boa, se o time defende menos, significa que ele está tomando menos ataques e, consequentemente, se expondo menos, né? Então, assim, é um time muito sólido defensivamente, na Premier League é o time mais sólido ali atrás, e muito por isso eu acho que eles são capazes de parar esse ímpeto do PSV. E em 2 jogos o Arsenal avança. Então a gente volta aqui para o nosso site da UEFA, vamos colocar o Arsenal avançando, beleza. O próximo confronto é Real Madrid e Atlético de Madrid. Cara, esse confronto aqui é bem equilibrado, tá? Porque assim, já aconteceu na temporada, né? E eu não sei vocês, cara, dando uma opinião minha aqui, eu não consigo gostar de confrontos do mesmo país na Champions, sabe? Eu não acho que seja algo bacana, porque assim, a gente já tem esses confrontos todo ano, cara. Toda hora os clubes jogam. Então Real Madrid contra Atlético de Madrid, a gente tem pelo menos 2 todo ano. E tirando os das Copas, né? Que às vezes acontecem também, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, enfim. Na Champions mesmo, eles já se enfrentaram diversas vezes, então são jogos que acontecem muito e assim, eu não consigo gostar quando acontece isso. Eu preferia muito mais que o Real Madrid tivesse pego o Leverkusen, por exemplo, e o Bayern de Munique tivesse pego o Atlético de Madrid. E a gente teria confrontos diferentes ali, choques diferentes, estilos de jogo diferentes sendo colocados à prova. Eu acho isso muito mais interessante, muito mais legal, vai sendo construída uma história ali de confrontos internacionais, que é muito melhor, na minha visão, pro entretenimento do que um jogo local, né? Um jogo de times do mesmo país, a não ser, claro, em exceções. Então, por exemplo, quando a gente teve a final Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, pô, foi uma final muito bacana, cara. Se a gente tivesse um Real Madrid contra Barcelona na final, que pode acontecer inclusive, seria muito bacana, né? Óbvio que eu não sou louco de achar que isso não seria uma coisa estrondosa, mas assim, em oitavas de final, em quartas, eu não consigo gostar, sabe? Eu não gosto quando o sorteio coloca times assim do mesmo país pra jogar um contra o outro. É uma sensação de mais do mesmo e enfim. Mas falando um pouco sobre o jogo, eu acredito que vai ser muito equilibrado, até porque sempre vem sendo muito equilibrado esse jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Pra você ter uma ideia, nessa temporada atual, eles já fizeram os 2 jogos pela La Liga e os 2 jogos foram 1-1, cara. Foram jogos muito bons, inclusive. O segundo, um pouco mais, né? Um pouco mais movimentado. Aquele primeiro jogo foi um pouco mais truncado ali, enfim. Eu acho que não existe zebra, né? O Atlético de Madrid pode passar, o Real Madrid pode passar com tranquilidade, enfim. Qualquer um dos dois que passarem, a Champions vai estar bem representada, mas eu preciso colocar o Real Madrid com um passinho à frente, cara. Tudo bem, eles perderam para o Betis agora no fim de semana, não jogaram tão bem, né? O Atlético de Madrid, por outro lado, passou os caras na tabela e tudo mais. Só que assim, eu acho que Champions é outra história, tem sim uma aura na competição diferente, o Real Madrid se doa um pouco mais sempre nessa competição, tem um time melhor que o do Atlético de Madrid, e mesmo decidindo fora de casa, eu vejo esse Real Madrid um passinho à frente do Atlético, cara. O Simeone tá conseguindo extrair muito desse time, mas eu ainda vejo o Real com potencial de qualidades individuais um pouco melhores, e esses caras podem definir jogos sim, inclusive lá atrás, cara. A gente tem o Courtois ali a pleno vapor, né? Então, Real Madrid passa e a gente já tem ali o primeiro confronto definido, mas vamos seguir, cara. Aqui eu vou pular esse jogo, eu vou comentar um pouquinho depois, e vamos pra Clube Brugge
Bruges e Aston Villa. Cara, o Clube Bruges surpreendeu, tá? Muita gente, eu até tinha comentado, né, que o Clube Bruges iria dar trabalho para Atalanta, todo mundo, né, quando eu fiz aquela postagem lá falando que seria problemático aquele jogo, porque o estilo de jogo dos dois times confrontava muito bem, sabe? Era muito bom para o Clube Bruges enfrentar a Atalanta, era o que eles queriam, eu imagino. E a galera, não, como assim? Que loucura, cara, a Atalanta vai passar o carro. E cara, não é bem assim. Só que agora, mano, ficou meio ruim pro Clube Bruges, tá? Eles poderiam até ter enfrentado outros times ali que seria melhor. Se eles tivessem pego um Lille, sei lá. Até um Barcelona, né? Parece loucura isso que eu tô falando. O Barcelona, pra mim, é o favorito ao título, mas assim, eu acho que o Bruges ficaria mais confortável jogando contra o Barcelona do que contra o Aston Villa. Muito pelo estilo de jogo. Porque assim, eles são um time muito móvel, eles são um time de muita transição, né? Transições rápidas, contra-ataques muito fortes, e o Aston Villa não vai dar muito isso pra eles, cara. O Aston Villa é um time mais centrado, digamos assim, é um time mais comedido na defesa. Eles têm os reforços de Rashford e Marco Asensio que estão jogando muito bem, então eu não vejo um mundo onde esse Bruges consiga ganhar. Esse jogo já aconteceu nessa Champions, inclusive, né? O Bruges ganhou do Aston Villa. E não foi assim uma vitória segurando o resultado, não, foi 1-0, só que o Clube Bruges teve algumas outras chances ali, então o Bruges venceu o Aston Villa jogando melhor que os caras mesmo. Só que aqui é um cenário diferente, cara, são 2 jogos, o Aston Villa vai decidir em casa, então assim, os caras ganharam em um jogo, mas é muito diferente o contexto. Você eliminar alguém em 2 jogos é uma estratégia completamente diferente de armar o jogo, né, de armar o time para um jogo só. Por isso eu vejo o Aston Villa um pouco à frente, é um time mais sólido que a Atalanta defensivamente. Não digo isso nem muito por ceder ou não gols, mas sim por solidez mesmo assistindo o jogo, sabe? Você vê que o Aston Villa é um pouco mais organizado ali atrás e também recompõe um pouco melhor que a Atalanta. Então aqui o Aston Villa passa e a gente vai pro jogo de Benfica e Barcelona, que também foi um jogo que já aconteceu nessa Champions, foi aquele jogo maluco de 5-4, né? O Benfica abriu 3-1, depois o jogo ficou 4-2 e o Benfica ainda conseguiu tomar a virada do Barcelona, que no segundo tempo foi pro tudo ou nada, cara. E eu acho que é a mesma coisa que eu disse pro jogo acima, sabe? O Benfica vai dificultar, não vai ser um jogo fácil, né? Um confronto fácil esses 2 jogos contra o Benfica, mas o Barcelona vai passar, cara. É bem difícil você imaginar eles caindo para o Benfica em 2 jogos, porque como eu falei, em um jogo a história é outra, cara. Você arma uma estratégia ali, você tem um plano B para aquela partida, em 2 confrontos é muito mais difícil você dominar um time completamente. O Benfica foi muito dominante naquele primeiro tempo contra o Barcelona, só que isso é só um tempo, né? Quando a gente coloca em um confronto de 180 minutos, não adianta você ser melhor em 45. Então por isso eu vejo o Barcelona muito à frente, é um time muito melhor, né? Com qualidades muito melhores ali individualmente. Eu não acredito que o Flick vai se basear apenas por linha de impedimento nesses jogos, porque o Benfica já mostrou que podem lidar muito bem com isso no primeiro jogo, então eu imagino que o Flick vai trazer algo além nesse confronto aqui e o Barcelona vai acabar passando. Borussia Dortmund e Lille. Assim, esse é um jogo até que equilibrado, porque o Lille fez bons jogos na primeira fase, né? Venceu o Real Madrid, enfim, acho que venceu o Atlético de Madrid também, mas eu não vejo um mundo onde eles acabam eliminando o Dortmund. Também não vai ser aqui a nossa zebra, cara, porque, na verdade, eu não sei se seria a zebra, né? O Lille eliminando o Dortmund, até porque eles passaram entre os 8, mas assim, o Dortmund vem até numa crescente, eles mudaram de técnico e tudo mais, tiveram umas derrotas ali inacreditáveis, né? Pra Bochum, enfim. Então, numa sequência boa, vem de 2 vitórias ali na Bundesliga. Na Champions eles mantiveram o bom nível, venceram o Sporting com tranquilidade. O Guirassy é o artilheiro da Champions. E assim, ainda que o Dortmund não seja um time tão equilibrado, né, não seja tão sólido ainda, está no começo do trabalho do Kovac ali e tudo mais, pela qualidade individual eles têm ótimos jogadores, Pascal Gross, Sabitzer, tem o Guirassy que já comentei, vai ter a volta do Brandt, né, o Julian Brandt. Então eu imagino que eles passam sim do Lille, não vai ser aqui a zebra. E aqui vamos pular esse confronto rapidinho pra gente chegar em Feyenoord e Inter. E aqui, cara, assim, eu até entendo que o Feyenoord vem um pouco hypado, né? Eliminou o Milan, inclusive o Milan que tirou o seu principal jogador, seu principal atacante, no caso, que era o Santiago Giménez, e ainda assim conseguiu ser eliminado, cara. Eu acho que contra a Inter é bem improvável, sabe? Eu acho que esse aqui talvez seja o confronto mais decidido, digamos assim. Eu sei que posso estar queimando a língua, mas eu, assim, não consigo ver um mundo em que a Inter não passe desse Feyenoord, cara. Pra mim é 99% de chance da Inter passar. A Inter é um time muito mais sólido que o Milan defensivamente, eles têm um ataque muito mais centrado também, eles conseguem criar chances melhores que o Milan consegue, e por isso eu não consigo ver esse Feyenoord incomodando tanto. O meu palpite é que a Inter vence os 2 jogos, inclusive na casa do Feyenoord, e é isso, posso estar queimando a língua aqui, é óbvio, mas enfim, essa é a minha projeção. E agora a gente tem um confronto muito peculiar, né, Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen, e cara, esse jogo aqui é um confronto local, que eu já falei, eu não gosto tanto, mas assim, se a gente for analisar pelos confrontos recentes, o Bayer Leverkusen leva uma vantagem muito grande, tá, porque eles estão a 6 jogos sem perder para o Bayern de Munique. Nessa temporada, eles já fizeram os seus 2 jogos pela Bundesliga, foram 2 empates, e o último empate, né, o último jogo que eles fizeram, que foi aquele 0-0, foi um jogo completamente dominante do
Leverkusen, cara. Poucas vezes eu vi um time dominar tanto o outro como foi aquele. O Bayern de Munique não deu chute pro gol, cara. O Bayern Leverkusen teve bolas na trave, teve umas 2 bolas na trave ali que eu me lembre. E realmente, cara, eu tô abrindo a ficha do jogo aqui pra você ver. O Leverkusen deu 15 finalizações naquele jogo, teve 5 grandes chances aqui pela estatística do SofaScore, enquanto o Bayern de Munique teve 2 finalizações e as 2 pra fora, cara. Eles não finalizaram no gol nesse jogo. Assim, foi um amasso, cara. Pra quem assistiu esse jogo aqui, foi um amasso completo. Eu poucas vezes vi algum time ser tão dominado como foi esse jogo, e é um time gigante, né, como o Bayern de Munique, então isso é o que assusta mais ainda. Eu sei que isso não vai se repetir, né, foi um jogo muito atípico ali e tudo mais, foi uma anomalia que aconteceu, só que, cara, eu já comentei isso lá naqueles jogos contra a Atalanta, na última rodada, que o Bayer Leverkusen foi eliminado, né, não conseguiu vencer o título da UEFA Europa League, que pra vencer esse time, é muito mais fácil você espelhar formação e conter o meio. E o Bayern de Munique não tem muito esse perfil, né, de montar uma formação espelhada, assim, tentando mudar muito o seu estilo de jogo pra anular outra equipe. Eles tentaram fazer isso com o Tuchel, tomaram aquele couro de 3-0 na temporada passada, mas normalmente o Bayern de Munique joga com a sua formação mesmo, com o seu estilo de jogo, enfim, eles não mudam tanto a ponto de moldar totalmente o seu estilo de jogo ou uma partida apenas pra conter o ímpeto do adversário. Se eles fizerem isso, pode ser que eles tenham uma chance até maior de passar, mas por não imaginar que isso vai acontecer, que o Kompany não vá fazer isso, e eles vão continuar normalmente com a mesma formação, com o mesmo estilo de jogo, eu tenho que colocar esse Leverkusen um pouquinho à frente sim, cara. Não só pelos confrontos recentes, mas por conta também desse choque entre os estilos de jogo, né, que eu acabei de comentar aqui, e com isso o Leverkusen acaba avançando e deixando o Bayern de Munique nas oitavas de final, e ali o nosso ranking também já perde toda a credibilidade, né, porque o Leverkusen tava lá em nono e o Bayern de Munique em terceiro, enfim, um vai eliminar o outro e é isso. Agora a gente passa aqui para Paris Saint-Germain e Liverpool, e cara, esse jogo aqui eu sei que todo mundo tá imaginando um amasso do Liverpool, ou também não, né, se vocês estão acompanhando, só que eu preciso dar um contexto aqui, que o PSG tá voando, cara, tá voando, eles não perdem há 22 partidas, eles têm 10 vitórias em sequência, então assim, o que eu posso te falar é que não vai ser um jogo fácil não, tá, vai ser um jogo bem dificinho pro Liverpool, não vai ser tão moleza assim. Eu sei que o PSG tá marcado por essa Champions, porque eles começaram perdendo, ficaram até a última rodada ali, ameaçados de não classificarem, mas cara, isso mudou completamente, tá, e o PSG ainda quando estava nessa situação não era um desastre completo não, porque eles pegaram confrontos bem difíceis na Champions mesmo, Atlético de Madrid, City, Bayern de Munique, enfim. Inclusive, a última derrota do PSG foi lá em novembro do ano passado, que foi a derrota para o Bayern de Munique. Depois daquilo, eles não perderam mais, cara, 22 jogos sem perder, isso é muita coisa. E tudo bem que, assim, eles pegaram times da França, né, nesse período, os únicos times ali que eles enfrentaram que dá pra dizer que são um pouco mais chatinhos eram o Manchester City e o Stuttgart, que inclusive eles ganharam facilmente, né, um de 4-2 e outro de 4-1. Mas ainda assim, cara, dá pra você imaginar que esse PSG vai engrossar o caldo para o Liverpool sim, e na minha visão, aqui a gente tem a zebra, sim, cara. Eu vou colocar esse Paris Saint-Germain passando do Liverpool e parece uma loucura completa, eu sei disso, o Liverpool vai decidir em casa, é uma loucura, mas cara, a zebra vai estar aqui, tá? Se você pode até considerar zebra o Leverkusen passando do Bayern de Munique, eu acho que não é zebra, né? Até porque pelo confronto recente o Leverkusen é mais time que o Bayern de Munique, mas aqui seria uma zebra sim, cara. Eu entendo que o Liverpool é mais favorito, só que eu vou bater nessa tecla de novo e o choque entre os estilos de jogo pode ser algo crucial para o PSG, porque eles basicamente jogam no estilo parecido de formação lá na frente. Então você tem o PSG rodando o seu trio de ataque ali muito bem no campo, né? O Kvaratskhelia, o Barcola e o Dembélé agora, esse trio novo que eles formaram, e com o Liverpool é a mesma coisa, o Darwin Núñez não é titular, né? Então eles não têm um centroavante fixo ali, um centroavante de ofício, então eles rodam muito com Gakpo, Luiz Dias e Salah. Então é um estilo bem parecido, só que o PSG vem muito embalado, e não só por isso, eu imagino que o meio do PSG vai fazer um trabalho de contenção muito forte no meio do Liverpool. Então a gente tem um confronto muito forte ali no meio, eu não diria nem que o confronto principal desse jogo vai ser no ataque não, nos trios de ataque ali. Eu imagino que vai ser no meio, cara, porque o Gravenberch, o McAllister, e seja lá quem jogue ali, né, Szoboszlai, Curtis Jones, enfim, qualquer um desses três vai ter muita dificuldade pra enfrentar Vitinha, João Neves e qualquer outro que jogar ali no PSG também, Fabien Ruiz, Zaire Emery, enfim. O embate vai ser entre esse trio de meio, cara. E aí eu vejo que o PSG tem um pouco mais de vantagem porque o João Neves e Vitinha estão fazendo uma temporada espetacular, assim, não que Gravenberch não esteja, né, ele também tá jogando muito, mas eu tô projetando que no perde-pressiona, nas carregadas de bola, nas inversões de jogo, que o João Neves tá fazendo muito bem, inclusive, o PSG vai estar um pouco à frente, e claro que isso é só uma projeção inicial, não dá pra prever tudo que vai acontecer na partida, mas vamos ver os jogos, né, vamos ver como isso vai se desenrolar, e quando estiver assistindo, talvez se isso acontecer você se lembre e você confie que o PSG pode passar sim, e assim a gente já tem os confrontos das quartas de finais definidos.
E aí eu não vou ficar analisando, óbvio, né, jogo a jogo aqui, Arsenal contra o Real Madrid, vou ficar analisando como que vai ser o estilo de jogo dos dois times em confronto, quem que vai passar, quem não vai, porque assim, não dá pra imaginar, né, não dá pra saber nem se esses times vão passar, então não tem por que eu ficar perdendo tempo aqui e também tirando o seu tempo analisando o jogo que nem aconteceu ainda, pode ser que nem aconteça. Então eu simplesmente vou ir colocando aqui os times que vão passar, sem argumentar muito, só pra gente ter uma brincadeira ali, pra chegar e ter um vencedor e a gente ver no final se eu acertei alguma coisa ou não. Então vamos lá. Aqui o Real Madrid vai passar do Arsenal, o Paris Saint-Germain passa do Aston Villa também, o Barcelona passa do Dortmund e o Leverkusen consegue passar da Inter de Milão, sim. Na semifinal, cara, a gente tem o PSG passando do Real Madrid, tá? É aqui eles vão dar o troco, né? O Real Madrid normalmente passa do PSG. E na final a gente tem uma reedição das últimas quartas de final da Champions, porque o Barcelona vai passar, Leverkusen chegou longe, fez uma ótima campanha. Eu aqui não duvidaria não, tá? Que o Leverkusen passasse se a gente tivesse uma final ali com dois times inéditos, né? Podendo ter um campeão inédito entre Leverkusen e Paris Saint-Germain, mas eu imagino que o Barcelona passa e aqui a gente tem Dembélé enfrentando seu ex-time, Luis Henrique enfrentando seu ex-time, né? Então seria uma loucura e o Barcelona campeão, pra ser coerente com toda a nossa argumentação aqui e com aquele ranking que eu fiz também. Não tem como eu colocar outro além do Barcelona. E é isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dê uma olhada nos links da descrição. Tem as camisas da KB Prime, se você quiser se trajar com mantos novos aí de futebol. Tem o Futebol Team, o nosso jogo parceiro aqui do canal. Pode entrar lá e jogar também. E no mais é isso. Nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.